turminha, boa noite. Olha a Pro aqui de novo. Hoje, dia 21 de maio, quinta-feira, nós vamos iniciar a nossa aula de história. Vocês peguem o livro de vocês de história e abram na página 13, a sociedade. Hoje nós vamos conhecer as diversas sociedades, os grupos sociais. Vamos conhecer muita coisa a partir de agora, tá? Então vamos. A sociedade, ela é formada por grupos sociais. E grupos sociais são um conjunto de pessoas que interagem e convivem juntas, porque têm interesses, culturas ou crenças em comum. Todas as pessoas, elas convivem em diversos grupos sociais. Alguns são família, escola, igreja, condomínio, uma torcida de algum time, os amigos e o trabalho. A sociedade, ao longo do tempo, ela foi se desenvolvendo e se transformando. E antigamente os grupos sociais eram pequenos, pois poucos membros faziam parte deles. As pessoas conviviam com outros poucos grupos. Não é como hoje. Hoje tem diversos grupos sociais e cada um deles se compõe com várias pessoas. Hoje sabe-se que as diversas sociedades, cada uma com valores, culturas e atitudes completamente diferentes. E é possível, por exemplo, observarmos ao mesmo tempo mulheres que se vestem com burca e mulheres que vão à praia com biquíni. Burca é aquela roupa longa, geralmente preta, de manga, que cobre todo o corpo, inclusive a cabeça, que elas não podem se expor. E biquíni vocês todos já conhecem, não é? E essas mulheres, elas têm hábitos diferentes porque elas fazem parte de sociedades diferentes e culturas diferentes. Sabemos que existem pessoas diferentes porque fazem parte de grupos sociais diferentes. Nós podemos dizer que diversos critérios ficaram formando esses grupos sociais, que são sua nacionalidade, a sua localidade, seus interesses, consanguinidades e crenças. A nacionalidade é um critério que é determinado pelo país onde cada pessoa nasce. A consanguinidade é determinada pelos laços parentais estabelecidos por nossa filiação. São nossos parentes, são a nossa família. O interesse, ele é o critério que determina as nossas escolhas pelos grupos sociais de que queremos fazer parte. E já a localidade é um critério que determina se uma pessoa faz parte ou não de um grupo social a partir do local que ela vive. Por exemplo, uma tribo indígena. Então, é um grupo social que forma uma localidade. A crença é uma convicção profunda por meio da fé em uma doutrina ou um ensinamento sagrado. Portanto, é possível perceber que as pessoas que fazem parte de vários grupos sociais por causa de diferentes aspectos, isso significa que participamos de muitos grupos sociais ao mesmo tempo, pois somos seres históricos e convivemos em diversos momentos da vida com outras pessoas. Nós fazemos parte de vários grupos sociais. Pode ser o grupo social da igreja, a escola é um grupo social, a sua família, entendeu? Então aí nós já temos o quê? 3. Vamos ver se você
torce para um time, você faz parte dessa torcida, você também participa desse grupo social, dessa torcida. Então, são vários grupos sociais que existem. Pelo que já estudamos, podemos perceber que não vivemos sozinhos no mundo. Nós possuímos família, vizinhos e colegas de escola que convivemos com outras pessoas em praças, ruas, lojas, igrejas, etc. Chamamos de comunidade, quase não sai, desculpa. Chamamos de comunidades indivíduos que vivem no mesmo lugar e têm alguma característica em comum, moram no mesmo bairro, vão à mesma igreja e ao mesmo clube. Então, existem vários, não é? Várias comunidades, principalmente no Brasil. Em todos os lugares tem comunidade. A vida em comunidade, para que todos se sintam bem, requer sempre o respeito entre seus membros. Para a ordem ser preservada, a cooperação solidária deve acontecer através da união de todos. Então, na comunidade, todos se unem para se ajudar. Por essa razão, torna-se necessário saber dos seus direitos e dos deveres da vida em comunidade. Podemos exigir os nossos direitos por justiça e temos que aceitar os nossos deveres, não como obrigação a fazer, mas, acima de tudo, como contribuição para que a vida em comum tudo ocorra bem. Nós devemos viver bem com o nosso próximo, nós devemos nos respeitar, respeitar o nosso próximo, para que nós tenhamos uma ótima convivência. Porque se você não concorda do que eu gosto, se você entrar em conflito comigo, nós vamos nos afastar. Mas se eu gosto de uma coisa e você gosta da outra, eu tenho que respeitar a sua opinião e você tem que respeitar a minha opinião, para que nós dois possamos viver bem na nossa comunidade, no nosso laço de amizade, no local em que a gente vive, no local em que a gente trabalha, ou estuda, frequenta, para que dê tudo certo. Observamos algumas situações de uma vida comunitária e nossos deveres para com ela. Podemos ter uma casa bonita e organizada, mas ela não está sozinha na rua. Por isso, devemos zelar pela limpeza da calçada e verificar se a rua está iluminada. Também devemos colocar nosso lixo na rua sempre de forma adequada para que o caminhão da coleta possa recolhê-lo sem derramar nada. Nós devemos fechar o saco de lixo direito. Nós devemos manter a nossa porta limpa. Nós devemos, sempre que formos colocar o lixo do lado de fora, prestar atenção se o saco não está rasgado, se não está caindo nada, se não está vazando. Sempre informar se há vidro quebrado dentro do lixo. Se for possível, sempre colocar o vidro quebrado separado, para que as pessoas da limpeza, quando o carro do lixo passa, para eles não se cortarem. Nós também temos que olhar para esse lado, olhar para o próximo e ter cuidado com o próximo. Pessoas que trabalham e estudam durante o dia precisam dormir à noite. Por esse motivo, existe a hora do silêncio, às 22 horas, que é o mesmo que às 10 horas da noite. Depois desse horário, não é permitido fazer barulhos que incomodem os outros. Até aí vocês estão vendo tudo relacionado à sociedade também. É questão de respeito com o próximo. É questão da gente também pensar nas outras pessoas, não só em nós. Temos também direitos que devem ser respeitados. Toda criança tem direito de se divertir, mas quando essa diversão prejudica os moradores da rua, sua casa, seu jardim, o melhor é procurar outro lugar para brincar. Em algumas brincadeiras, há o desrespeito aos colegas, com pancadarias e palavrões que não são coerentes com pessoas educadas. Nós sabemos que não podemos ofender os colegas, falar palavrão, empurrar, bater, cuspir,
fazer essas coisas, porque é muito feio. Tudo isso é questão de educação e questão também de respeitar os seus colegas. As pessoas de uma comunidade, elas precisam de transportes que devem ser conservados. Os parques comunitários, isso quer dizer, aqueles parques que tem nas praças, que é para o uso de todos. Em que situação se encontram esses parques? Poucos meses depois de aberto ao público, estão os brinquedos das crianças arrebentados, pois até os adultos os usam. E as plantas, a grama são respeitadas como deveriam? Os telefones públicos, em que estado se encontram? Colocamos sempre as embalagens de tudo que consumimos, como pipoca, picolé e bala. Nós jogamos no lixo. Quando nós estamos na rua, que a gente chupa o picolé, você vai lá naquela lixeirinha que tem em vários lugares da rua, você joga fora, ou você joga à toa, ou quando você está viajando, que você está comendo alguma coisa no carro, você joga pela janela o lixo. Não pode. E as nossas praias? Será que temos sempre o cuidado de conservá-las limpas? E a preocupação de recolher as latas, os papéis e os sacos de plástico que usamos? É um absurdo, não é? A maioria das praias do Brasil são poluídas. Não apenas com o lixo que é jogado no mar, mas o lixo que é jogado nas praias. Quando as praias estão lotadas, muita gente joga o lixo mesmo ali na areia. Então, tudo aquilo ali polui os mares. Morrem peixes, morrem tartarugas, morrem golfinhos. A vida marinha toda é prejudicada por causa desse lixo. Por causa de nós, seres humanos, que não temos o hábito de estar jogando o lixo no lugar devido. E os nossos rios, eles recebem toda a sujeira, desde o lixo caseiro até os produtos químicos das fábricas. Quem muito sofre com isso são os pescadores, pois os peixes morrem. Temos o direito de viver em um lugar limpo e agradável e o dever de preservá-lo. Eu não me recordo se eu cheguei a mostrar a vocês a imagem do Rio de Contas como era antigamente, na época de quando eu era criança. A areia era branquinha, tinha peixinhos, a água era limpa. É totalmente o oposto do Rio de Contas que nós vemos hoje. A poluição tomou conta, o mato tomou conta de todo o rio. Eu não sei mais se no Rio de Contas, esse que atravessa toda a cidade, tem peixes. Eu não sei devido à poluição, entendeu? Então, mesmo assim, eu vou mandar foto para vocês, para que vocês possam observar como era o rio antigamente, como é o rio hoje, certo? Então, vocês vão responder as questões das páginas 19, 20, 21, 22 e 23. Vamos lá, todo mundo? Boa noite, um beijão, qualquer coisa, eu estou aqui à disposição para tirar todas as dúvidas. Beijo. Mostrando aqui a vocês como era o Rio de Conta antigamente e como ele é hoje, nos dias atuais. Antigamente ele era assim, ó. Olha, a areia era branquinha, a água era limpa, as pessoas faziam piquenique, jogavam bola, tomavam muito banho de rio. E atualmente ele está assim. Ninguém pode entrar, ninguém pode tomar banho, porque a água está extremamente poluída. Aqui é para vocês conhecerem mais um pouco da história do nosso Rio de Contas, como ele era antes e como ele é atualmente. Um beijo, boa noite, ficam na paz, boa atividade para vocês. Um beijo.